O primeiro reinado do Brasil refere-se ao período da história do país que vai de 1822 a 1831, quando Dom Pedro I foi o imperador. Este período começa com a declaração da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e termina com a abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831, quando seu filho, Dom Pedro II, assumiu o trono com apenas 5 anos de idade. Durante o primeiro reinado, o Brasil passou por várias transformações políticas e sociais, enquanto se consolidava como um império independente. A independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do país em relação a Portugal. Após a proclamação, Dom Pedro I tornou-se o primeiro imperador do Brasil, inaugurando o período conhecido como Primeiro Reinado, que durou até 1831. Durante o primeiro reinado, o Brasil enfrentou desafios como a consolidação da independência, disputas territoriais e a necessidade de criar um governo estável. Dom Pedro I teve que lidar com tensões internas e externas, além de implementar uma nova Constituição em 1824. Ele abdicou em 1831 em favor de seu filho, Dom Pedro II, marcando o fim desse período. A Constituição de 1824 foi a primeira Constituição do Brasil e foi promulgada em 25 de março de 1824. Essa Constituição foi importante para a consolidação do país, como uma monarquia constitucional sob o governo de Dom Pedro I. Alguns pontos-chave da Constituição de 1824 são: monarquia constitucional, divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário e poder moderado. Terceiro, religião oficial. Quarto, direitos e deveres. A Constituição de 1824 foi fundamental para a estruturação do novo Estado brasileiro, mas também gerou controvérsias e conflitos, especialmente devido ao poder concentrado nas mãos do imperador e a exclusão de grandes partes da população dos processos políticos. No primeiro reinado, houve uma forte centralização do poder nas mãos do imperador Dom Pedro I. A Constituição de 1824 desempenhou um papel crucial nesse processo, principalmente por meio do poder moderador exclusivo do imperador. O poder moderador, o controle sobre o legislativo, a influência sobre o judiciário, a política centralizadora e o autoritarismo foram os aspectos da centralização do poder. A centralização do poder no primeiro reinado foi uma característica marcante desse período e teve impactos duradouros na política e na estrutura do Estado brasileiro. O primeiro reinado foi marcado por significativa instabilidade política no Brasil. Essa instabilidade decorreu de vários fatores, incluindo a centralização do poder, tensões regionais e a insatisfação com a governança de Dom Pedro I. Alguns dos principais aspectos dessa instabilidade são as confederações do Equador, revoltas provinciais, crise econômica, escravidão e desigualdade, oposição liberal, a Assembleia Constituinte de 1823, a abdicação de Dom Pedro I. A instabilidade política no primeiro reinado refletiu as dificuldades do Brasil em se consolidar como uma nação independente e unida, equilibrando os interesses de diversas regiões e grupos sociais. Iremos falar sobre a Guerra da Cisplatina, que ocorreu entre 1825 a 1828. A Guerra da Cisplatina foi um conflito significativo durante o primeiro reinado de Dom Pedro I. A guerra envolveu o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, disputando o controle da região da Cisplatina, que corresponde ao atual Uruguai. A Cisplatina foi anexada ao Brasil em 1821, quando o país ainda era parte do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, após a independência do Brasil em 1822. A região permaneceu sob controle brasileiro, mas havia forte resistência local à dominação estrangeira, além do apoio das Províncias Unidas à causa da independência. Tivemos vários eventos durante a Guerra das Cisplatinas, mas iremos falar sobre os principais eventos. Iremos falar sobre o início do conflito.
Em 1825, a resistência local, liderada por Juan Antônio Lavalleja e seus 33 orientais, proclamou a independência da Cisplatina e sua união às Províncias Unidas do Rio da Prata. Isso levou à eclosão da guerra, com o Brasil tentando manter o controle da região e as Províncias Unidas apoiando a independência. Houveram também as campanhas militares. A guerra foi marcada por batalhas terrestres e navais, com ambas as partes enfrentando dificuldades logísticas e de recursos. As forças brasileiras, apesar de algumas vitórias iniciais, não conseguiram suprimir a resistência local e enfrentar eficazmente as tropas das Províncias Unidas. Tivemos os desgastes e impasses. O conflito prolongado gerou grande desgaste econômico e social tanto para o Brasil quanto para as Províncias Unidas. No Brasil, a guerra aumentou o descontentamento com o governo de Dom Pedro I, que já enfrentava críticas por sua política centralizadora e outras questões internas. Sobre as consequências dessa guerra, nós tivemos o Tratado de Montevideo, que ocorreu em 1828. O conflito terminou com a mediação do Reino Unido, resultando no Trato de Montevideo. Pelo tratado, a Cisplatina foi reconhecida como um Estado independente, o Uruguai, encerrando as pretensões territoriais tanto do Brasil quanto das Províncias Unidas. Tivemos um grande impacto no Brasil. A guerra teve um impacto negativo no governo de Dom Pedro I, exacerbando a crise econômica e aumentando a oposição política. A insatisfação gerada pela guerra contribuiu para um ambiente de instabilidade que levou à sua abdicação em 1831. A abdicação de Dom Pedro I ocorreu em 7 de abril de 1831, marcando o fim do primeiro reinado no Brasil. Essa decisão foi resultado de uma série de fatores políticos, econômicos e sociais, que levaram a uma crescente insatisfação com seu governo. Fatores que levaram à abdicação: 1. A crise econômica. 2. A instabilidade política. 3. A tensão regionais. 4. A repressão e oposição. 5. A sucessoria em Portugal. Esses são alguns fatores que levaram à abdicação de Dom Pedro I. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I decidiu abdicar do trono brasileiro em favor de seu filho, Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos. Após a abdicação, Dom Pedro I retornou a Portugal para lutar contra Dom Miguel e garantir o trono para sua filha, Dona Maria II. Como fontes históricas, nós temos os depoimentos de José Bonifácio de Andrade Silva e o depoimento de Maria Leopoldina de Áustria. No seu depoimento, José Bonifácio disse assim: como ministro do Reino e dos Estrangeiros, tive o privilégio de aconselhar e apoiar Dom Pedro I em diversos momentos cruciais para a consolidação do novo império. Nossa luta pela independência foi árdua, mas acredito que fizemos o melhor para o Brasil. Infelizmente, as disputas políticas e as pressões internas e externas tornaram meu tempo no governo insustentável, levando à minha renúncia e ao afastamento de Dom Pedro I. Depoimento de Maria Leopoldina da Áustria. Como imperatriz consorte, testemunhei de perto os desafios e a conquista do primeiro reinado. Tentei sempre aconselhar e apoiar meu esposo, Dom Pedro I, da melhor maneira possível. Nossa família enfrentou muitas dificuldades e intrigas, mas também momentos de grande felicidade, como a proclamação da independência do Brasil. Sinto orgulho de ter contribuído, mesmo que de forma limitada, para a história do nosso país. O livro 1822, de Laurentino Gomes, narra os eventos que levaram à independência do Brasil em relação a Portugal. A obra destaca o cenário político e social do início do século XIX, mostrando os bastidores, intrigas e personagens chaves que participaram desse importante processo histórico, através de uma narrativa envolvente e repleta de detalhes. O autor apresenta um panorama abrangente dos acontecimentos que culminaram na proclamação da independência em 1822. O primeiro reinado é um período fundamental para a história do Brasil, marcado pela transição da colônia para a nação independente. Estudar essa época é essencial para compreender vários aspectos cruciais da formação do país.
Primeiramente, é durante esse período que o Brasil se desvinculou de Portugal, um evento que simboliza o início da autonomia nacional. A independência proclamada por Dom Pedro I em 1822 não foi um processo simples, mas sim resultado de complexas negociações e conflitos que refletiam as diversas forças políticas e sociais em jogo. Além disso, o primeiro reinado é importante porque foi quando se deu a elaboração da primeira Constituição brasileira, em 1824. Esse documento foi um marco na tentativa de estabelecer uma ordem jurídica e política para o novo país. A Constituição de 1824 introduziu elementos como a monarquia constitucional e o poder moderador, que deram ao imperador grande influência sobre o governo, algo que gerou tensões e debates significativos na época. Outro aspecto crucial é a análise das tensões regionais e sociais que marcaram o período. A independência não trouxe imediatamente a paz ou estabilidade. Houve revoltas e conflitos em várias regiões, como a Confederação do Equador, em 1824, que manifestaram a insatisfação com o governo centralizado do Rio de Janeiro. Essas lutas regionais são essenciais para entender as divisões e desafios internos que o Brasil enfrentou, e em que muitos casos continuam a influenciar a política nacional. Em suma, o estudo do primeiro reinado oferece uma compreensão profunda das origens do Brasil moderno. Ele nos ajuda a entender como os primeiros líderes e cidadãos do país enfrentaram os desafios da independência, estabeleceram suas instituições e lidaram com as tensões que surgiram. Compreender esse período é vital para qualquer análise aprofundada da história política e social do Brasil, pois muitas das questões que emergiram naquela época continuam a influenciar o país até hoje. Para concluir o trabalho sobre o primeiro reinado do Brasil, você pode abordar as seguintes considerações finais. Primeiro, a importância histórica. O primeiro reinado foi um período decisivo para a independência e a estabilização do Brasil como uma nação independente. A consolidação da independência é a elaboração da primeira Constituição marcada a fundação do Império do Brasil. 2. Desafios e conflitos. O período foi marcado por desafios políticos e sociais, incluindo disputas internas, problemas econômicos e resistência regional. Esses conflitos evidenciam as dificuldades enfrentadas na tentativa de criar uma administração centralizada e unificada. 3. Legado do reinado. Apesar das tensões e problemas, o primeiro reinado estabeleceu precedentes importantes para a governança e a identidade nacional. A abdicação de Dom Pedro I e a subsequente regência foram momentos chaves que prepararam o país para um novo período de estabilidade e crescimento sob o segundo reinado. 4. A influência na história posterior. As ações e decisões tomadas durante o primeiro reinado tiveram impactos duradouros na trajetória política e social do Brasil, influenciando o desenvolvimento das instituições e a evolução do sistema imperial. Esses pontos podem servir para destacar a relevância e os efeitos do primeiro reinado na história do Brasil.